Vamos então retomar a nossa caminhada. Nós estamos usando a Confissão de Fé de Westminster como roteiro para estudar a Bíblia. É sempre bom a gente lembrar disso. Hoje é dia de estudo bíblico, não é? A Confissão de Fé é apenas uma ferramenta para que a gente estude a Bíblia. E a Confissão de Fé, ela está organizada de maneira tópica, então por assunto. E qual é o assunto que nós estamos estudando no capítulo 13 da Confissão de Fé? Lembra qual é o assunto que estamos estudando? Santificação. Essa turma aqui é top, viu? Só tem aluno top nessa aula. Então, santificação é o assunto que nós estamos estudando. Estamos aí no capítulo 13. Primeiro parágrafo ainda, não é? É um parágrafo grande e já estudamos a primeira parte do parágrafo. Vamos olhar para a segunda parte hoje e, se der tempo, a gente vai até ao segundo parágrafo. Vamos ver se a gente consegue. Mas deixe-me refrescar a sua memória e reler aqui o parágrafo primeiro. Vamos ver como é que os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé elaboraram o ensino bíblico sobre, ou começaram a elaborar o ensino bíblico sobre a santificação. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. O domínio, ainda o parágrafo primeiro, continuação. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído, e suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Na aula passada, nós analisamos a primeira parte e paramos aí na última aula. Esse grifo aí foi o destaque comentado na última aula por último. Pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então, nós estamos aprendendo aí que a Bíblia ensina que Deus usa tanto a palavra, a Escritura, quanto o Espírito Santo, que em nós habita, para levar a bom termo, para levar a efeito a obra de santificação. E nós analisamos o primeiro texto bíblico. Nós vimos que Paulo diz que os judeus, quando leem Moisés, quando leem o Pentateuco, a lei, eles não conseguem ver Cristo lá, porque eles estão espiritualmente cegos, é como um véu colocado diante dos olhos deles, e eles não podem ver a Cristo lá nas Escrituras. Lembra que Jesus falou com eles? Certa vez, Jesus falou assim: vocês buscam a Escritura, porque vocês esperam encontrar lá a vida eterna. Julgais ter nelas a vida eterna. Mas, curiosamente, vocês não querem vir a mim para terem vida. E as Escrituras testificam de mim. A Escritura fala a meu respeito, mas vocês leem a Escritura e não conseguem me ver lá. Jesus falou isso. Por que não conseguem ver? Porque estão com um véu. A cegueira espiritual. O Deus deste século cega o entendimento das pessoas.
Mas, segundo aos Coríntios, capítulo 3, 15 a 18, diz que quando um deles se converte a Cristo, o que acontece? O véu lhe é retirado. Então, eles passam a enxergar coisas que não enxergava antes. E agora, lendo a Escritura com os olhos desvendados, eles contemplam a glória de Cristo na Escritura e, como consequência disto, são transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, pelo Espírito Santo. Então você percebe que essa transformação de glória em glória, Deus promove em nós pela instrumentalidade da palavra e do Espírito. E eu disse que não pode separar palavra e Espírito. Palavra sem Espírito não rola. Espírito sem palavra também não rola, não é? Como é que você vai julgar o Espírito se não pela palavra? E o apóstolo Paulo disse que Satanás se traveste de anjo de luz para enganar as pessoas. Se você não puder provar o Espírito com a Escritura, você corre o risco de estar ouvindo um anjo de luz aí que não é muito um anjo de luz, não é? Porque Satanás é enganoso, é mentiroso. Então, separar a palavra do Espírito não é um bom negócio. Mantenha juntos, palavra e Espírito, não é? Mas hoje eu quero ainda mostrar ainda duas outras passagens sobre isso. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé estão reproduzindo o ensino da Bíblia quando dizem que a palavra e o Espírito são as ferramentas que Deus usa para a nossa santificação. Então, alguém leia 2 Timóteo 3,16. Pode ler também o verso 17. Muito obrigado, Osório, e eu chamo a atenção de vocês para o fato de que esse versículo está, ou melhor, a confissão de fé, ao dizer que Deus usa a palavra e o Espírito para nos santificar, a confissão de fé está reverberando o ensino desse versículo. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. O que é isso? O que significa isso? Isso significa que os homens que escreveram a Bíblia, eles estavam debaixo de uma influência especial do Espírito Santo, que a gente chama tecnicamente de inspiração, ok? Então, o que é a inspiração? É a obra do Espírito Santo na vida dos escritores da Bíblia. Então, olha, Espírito e palavra tá junto aí nesse negócio, não é? A palavra é resultado da inspiração de Deus na vida dos escritores. Então, toda a escritura foi produzida assim. Toda a escritura foi produzida por inspiração de Deus. E como consequência disso, se ela vem de Deus, se ela é palavra de Deus, ela é útil. Útil para quê? Para que ela serve, não é? Ela é útil para quê? Ajuda aí, Osório. Ela é útil para o ensino. Então, é na Escritura que você vai aprender verdades a respeito de você mesmo, a respeito da vida, a respeito de Deus,
a respeito da salvação, então, é o ensino. A Escritura é útil para isso, para lhe ensinar. Para que Deus deu a Escritura? Para ensino. Tem muita gente que usa a Escritura de maneira supersticiosa, né? Deixa lá aberta no Salmo tal, para espantar os maus olhados, não é, a Escritura não foi escrita para isso. É para o ensino. O que mais? Correção? Próximo aí? Pergunta sincera, eu não sei de cor esse verso aí. Repreensão, não é? Então, como é que, para nos fazer crescer, desenvolver espiritualmente, muitas vezes Deus precisa repreender a gente, não é? E o que Deus usa para repreender a gente? A Escritura. Então, a Escritura é útil para isso, né? Para repreensão. Qual é a outra utilidade da Bíblia? Correção, não é? Corrigir algo que está errado. Então, Deus, para nos santificar, muitas vezes Ele faz isso nos corrigindo. E qual é a ferramenta, qual é o instrumento que Deus usa para a nossa correção? A Escritura. Ela é útil para correção. O que mais? Educação na justiça. A Escritura é útil para treinar a gente no jeito certo de viver. Educação na justiça é isso. Educar é treinar você no jeito certo de viver. Então, a Escritura é útil para essas coisas. Deus usa a Escritura e o Espírito Santo para a nossa santificação. Então, irmãos, para seres santo, a gente não canta assim, tempo has de tomar com o santo livro, não é isso? É isso. Eu estou lembrando aqui a letra, mas é mais ou menos isso. O que eu quero que você saiba é que não tem atalho. Não tem atalho. Para a santificação, para crescer em santidade, você tem que estudar a Escritura. Não tem atalho, não é uma questão mística, de um ritual, né? Tem gente que vive de congresso, então congresso é bom, mas vive de congresso em congresso para ter uma experiência, para crescer em santidade. Mas olha, não tem atalho. É por meio do estudo constante, sério da Escritura. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem necessidades espirituais que precisam ser satisfeitas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a Escritura, é como alimento, não é? É o alimento, não é? Nela, o pão da vida, que é Jesus, nos é oferecido, nos é servido. Então, há uma parte nesse processo de santificação que é consciente, que é voluntário, que cabe a você fazer. Você tem que fazer. Não é assim a nossa nutrição biológica? Como é que você é alimentado? Como é que você é nutrido? Tem uma parte da sua nutrição que é consciente, que é voluntária, que é a ingestão do alimento. Você tem que ingerir o alimento, não é? Isso é consciente. Isso é voluntário. Você tem que fazer. Você põe, mastiga, engole, não é? Tem uma parte que cabe a você.
Mas nesse processo de nutrição tem uma parte que é involuntária e inconsciente, não é verdade? Que é a digestão. Uma vez que você ingeriu o alimento, aí você deita lá na rede, não é? E o próprio organismo vai fazer todo aquele processo para retirar do alimento que você ingeriu os nutrientes e as vitaminas necessárias para a sua boa saúde física. Não é assim? Também é espiritualmente. Tem que ter ingestão. O que você está fazendo aqui hoje? Aqui? Você está ingerindo. Não é? Essa é a parte consciente. Você saiu da sua casa, você, vou lá, que eu vou estudar a Bíblia, não é? Ah, em casa, você tem que fazer isso. É consciente, é voluntário. E quando você ingere isto, aí tem uma parte que é inconsciente, involuntário, não é? Esse alimento que você ingeriu vai se tornando parte de você, não é? Vai formando em você uma nova mentalidade, uma nova maneira de olhar para a vida, né? É o que a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Aí Cristo vai sendo formado em você. De glória em glória você vai sendo transformado segundo a imagem de Jesus. Então, o Espírito Santo vai forjando em você, por meio dessa nutrição, um caráter igual de Cristo. Não é? Então, você vai se tornando parecido com seu irmão mais velho. Esse é o alvo, esse é o propósito. Mas qual é o ponto nesse momento? A importância da palavra e do Espírito. Não tem santificação, não tem crescimento sem palavra e sem Espírito. É muito preocupante, não é? A gente vive num tempo que há muitos crentes mal alimentados, subnutridos, não é? Isso é problema, isso é problema. Então, palavra e Espírito. Olha essa oração de Jesus. João 17:17. Você se lembra desse pedido de Jesus? Olha, Jesus está pedindo, Pai, santifica aqueles que o Senhor me deu, os eleitos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, isso é para fechar esta primeira parte do parágrafo primeiro, não é? Então, nós vimos isso, que é a nossa santificação se dá por meio da palavra e por meio do Espírito que em nós habita. Além disso, veja como é que a Bíblia fala da palavra nesse processo, não é? A palavra, ela é comparada por Paulo, quando Paulo fala da armadura de Deus, nessa nossa luta contra o pecado, não é? Contra os principados e as potestades. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, lá em Efésios 6. E aí, ao descrever a armadura de Deus, uma das peças dessa armadura é a palavra. E Paulo diz que ela é a espada do Espírito. Olha, mais uma vez, Espírito e palavra tudo junto, não se separa. Qual é a ferramenta, qual é a arma que o Espírito usa nesse processo? É a palavra. E o escritor de Hebreus também compara a palavra a uma espada. Leiam Hebreus 4:12.
Muito bem, muito obrigado, Hildeir. Então, o escritor de Hebreus usa a mesma metáfora, só que aí ele está pensando na capacidade penetrante da palavra. A palavra de Deus, ela penetra os recônditos mais profundos do nosso ser. É, ela é capaz de discernir os propósitos do coração e fazer no nosso ser aquelas mudanças e aquelas transformações profundas. Ela é capaz de mexer e mudar coisas em nós que nenhum terapeuta, nenhum psicólogo é capaz de chegar lá. Lá no profundo do nosso ser. Então, a palavra de Deus tem esse poder, não é? Transformador. Então, como é que Deus nos aperfeiçoa espiritualmente? Por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. Agora sim, vamos para a segunda metade, não é? Bom, como é que Deus faz isso? O que acontece em nós com essa ação santificadora de Deus por meio da palavra e do Espírito? Primeira coisa, o domínio do corpo do pecado é neles, isto é, nos que são regenerados e estão sendo santificados, nos eleitos. É neles, nos crentes, todo destruído. Então, preste bem atenção. Na regeneração, o domínio do pecado é quebrado. Isso não significa que aquele que nasceu de novo, aquele que é habitado pelo Espírito, aquele que teve o seu coração mudado pela graça de Deus, não significa que ele não peque mais. Mas ele agora não é mais escravizado pelo pecado que nele habita. Então, o domínio do pecado é quebrado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O pecado do crente, do nascido de novo, do regenerado, não se dá exatamente como o pecado do não regenerado. É verdade, nós ainda pecamos, mas nós não somos mais dominados pelo pecado. Antes do novo nascimento, a nossa situação era: não posso não pecar. Hoje, por causa do poder de Deus operante em nós, eu posso não pecar. Então, a nossa experiência de pecado não é exatamente igual à experiência do ímpio. O ímpio é escravizado. Você que nasceu de novo é seduzido. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia, é assédio, é sedução, e a gente às vezes cede. Não mais escravos. Essa é uma mudança que acontece em nós pelo poder de Deus. Onde é que a Bíblia ensina isso? Romanos capítulo 6, versos 6 e 14. Você leu o 14 também, Carlos? Então leia o 14 também.
A Bíblia não poderia ser mais clara a respeito desse assunto, não é? O fato é que o pecado não domina mais você. A melhor ilustração que eu já ouvi dessa experiência cristã é uma ilustração da guerra. Pense, pense, é, pense num país que está sendo subjugado por uma tirania e, e, e países outros resolvem colocar fim àquela tirania. Não faz muito tempo, ou faz? Saddam Hussein, faz muito tempo? Já faz muito tempo, né? Mas vocês se lembram quando as forças aliadas resolveram invadir o Iraque e arrancar Saddam Hussein do poder? Eu não esqueço daquela cena de uma estátua, um monumento de Saddam Hussein derrubado. Aquilo é simbólico, né? A queda de um regime. É muito simbólico aquilo lá. Então, naquele país, lá no Iraque, Saddam Hussein não reina mais. Ele foi tirado do poder. É mais ou menos isso que aconteceu quando Cristo libertou você do poder de Satanás, do poder do pecado. Ele não reina mais. A bandeira do antigo regime é tirada do mastro e uma nova bandeira é hasteada. Não é assim? Sob nova direção. Sob nova direção. Então, a sua vida agora está sob nova direção. Você é nova criatura. Você não é mais escravo. Pelo poder de Deus que está em você. Mas acontece que lá no Iraque, a queda do antigo regime não extinguiu todos os focos de resistência. Ainda acontecia de, às vezes, um homem-bomba explodir lá no mercado e matar um punhado de gente. O antigo regime não estava mais no poder, mas estava lá, como uma cobra com a cabeça esmagada, mas ainda viva, não é? Reagindo e não aceitando aquela mudança. Acontece isso na experiência cristã. Embora Cristo reine em nós, já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, ainda há focos de resistência. Ainda eu costumo raciocinar de maneira tola. Eu costumo ter nos meus desejos que são contrários ao novo reinado. Então, há focos de resistência que precisam ser ainda conquistados e dominados. Então, acho que isso ilustra um pouco o que é a experiência cristã. Não mais escravos, mas ainda pecadores. Aliás, a Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, está mentindo e fazendo Deus mentiroso, não é? Que é a 1 de João 3,9. Então, a primeira coisa é: o que Deus fez com você quando você nasceu de novo e passou a ser habitado pelo Espírito de Deus? Uma das coisas que aconteceram é que o domínio do pecado foi quebrado. Você não é mais escravo do pecado. Lembre-se sempre disso. Agradeça a Deus por isso. E saiba que há em você, em operação na sua vida, um poder muito maior do que o pecado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então,
O mesmo poder que trouxe à existência o universo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar sobre todo o principado e potestade, está em operação na sua vida. Olha que coisa tremenda. Você precisa crer nisso. Né? Não é, a santificação não é uma questão de se esforçar mais. Você precisa crer mais. Você acredita nisso, não é? E na medida que você acredita, você age nesse poder e faz coisas que até você duvida. Percebe? Esse é o ponto. Santificação se dá assim. Então, 1 de João 3,9, eu acho que é a passagem que eu citei, né? Se dissermos que não temos pecado, é isso? Não, não é não, não é não. 3,9 não é não. Por favor, Lucas, você está com ele aí? Leia para nós. Tá vendo a diferença? Antes você pecava como escravo. Você não era nascido de Deus, era subjugado, dominado pelo pecado. Tinha orgulho do que fazia, não é? E se deleitava. Hoje você não peca mais como escravo. Você é seduzido. Você não vive mais na prática do pecado, mas ainda peca. E você sente muito por isso. Uma das coisas que você mais anseia como cristão é se ver livre da presença do pecado. Você está livre do domínio dele, mas não está livre da presença dele, não é? Essa é a experiência cristã normal. É assim, a vida cristã é assim, é normal, não é? É a batalha entre a natureza pecaminosa que ainda você traz consigo e a presença do Espírito Santo. Mas o que Deus faz nesse processo de santificação? O domínio já foi quebrado. Ao longo da sua peregrinação, por meio da palavra e do Espírito, as várias concupiscências. O que é concupiscências, não é? São desejos. Né? Os vários desejos pecaminosos são mais e mais enfraquecidos e mortificados. Então, como é que você é santificado? Pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, você vai tendo o entendimento cada vez mais iluminado, vai percebendo a malignidade do pecado de maneira cada vez mais clara, vai percebendo a beleza de Cristo de maneira cada vez mais clara, e o seu paladar espiritual vai sendo transformado gradativamente, na medida que você vai sendo aperfeiçoado, e os desejos pecaminosos vão sendo enfraquecidos e mortificados gradativamente. Assim é que Deus vai nos santificando, nos aperfeiçoando. Ok? Pergunta é: a Bíblia ensina isso? Claro que ensina. Tito 2, 11, 12. Tito 2, 11, 12. Alguém leia para nós? Tito 2, 11, 12.
O Carlos Sus leu ainda há pouco um texto em Romanos que diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Preste bem atenção. Então, hoje você está debaixo da graça. O que é estar debaixo da graça? É estar debaixo da influência benfazeja da graça de Deus. A graça de Deus é o poder redentor operando na sua vida. Agora, o texto que o Osório leu ensina para nós o que a graça faz na vida daqueles que estão debaixo dela. O que a graça faz quando ela se manifesta salvadora? Ela nos educa, ela nos corrige. Nos educa para quê? Para que eu possa, debaixo da influência dela, renegar as paixões mundanas, não é isso? Os desejos pecaminosos, não é? Resisti-los, renegá-los. E desta maneira, debaixo dessa influência poderosa da graça de Deus na minha vida, eu sou levado a viver no presente século, já nesta vida, de maneira sensata, justa e piedosa. É isso que a graça faz. Isso é santificação. É o resultado da operação da graça de Deus. Preste bem atenção. A essa altura, eu creio que você já está percebendo que a santificação é ao mesmo tempo uma dádiva e uma responsabilidade. Já percebeu isso? A Bíblia manda você buscar a santificação, não manda? Buscai a santificação. Então, é um dever. Eu tenho que buscar, tenho que fazer. Mas, ao mesmo tempo, diz que é a graça de Deus que me santifica. Ora, santificação é o quê? É uma dádiva ou é um dever? As duas coisas. As duas coisas, não é? Romanos 8,13. Está vendo, Sônia, como é dever e dádiva ao mesmo tempo? Aí está uma ordem. Você deve fazer morrer a sua natureza terrena. Você deve mortificar os feitos do corpo. Algo que você tem que fazer. Não é? Por quê? Porque esse caminho vai te levar para a morte. O final desse negócio não vai ser bom. Então, evite esse caminho. Não vá por ele. Não é? Mas, como é que diz a outra parte do versículo? Você faz isso pelo Espírito. Percebe? Então, você percebe que você é ativo no processo, mas você age em resposta, em reação à ação de Deus em você. É na força que Deus supre, é pelo Espírito. A melhor ilustração que eu tenho disto é aquela cura de um homem da mão ressequida lá na sinagoga de Cafarnaum. Não tem nada a ver com santificação essa passagem, eu sei disso. Mas para mim tem ali uma ilustração desta ação humana concomitante com a ação de Deus. O que Jesus está fazendo ali é só
curar um homem no dia de sábado para confrontar os judeus com o entendimento errado que eles tinham do sábado. Mas Jesus mandou o homem da mão ressequida erguer a mão, levantar a mão. Ele simplesmente não podia fazer isso, a mão era uma mão mirrada. E Jesus disse: levanta a sua mão. Talvez ele pudesse dizer: o senhor está me tirando, né? Como diz o paulistano, está me tirando, né? Está zombando de mim? Como é eu vou levantar a mão? Não consigo fazer isso. Mas, curiosamente, a narrativa do Evangelho diz que ele se dispõe a obedecer o Senhor. E, de maneira surpreendente, ele faz algo que não conseguiria fazer por si mesmo. Pela fé na palavra de Cristo, ele se dispôs a fazer o que tinha que fazer. E, de repente, a mão estava curada. Eu creio que isso ilustra o processo de santificação. Às vezes o Senhor manda a gente fazer coisa que eu falo, não dou conta. Consigo perdoar essa pessoa, não. Não dou conta disso, não. Percebe? Mas está lá, o Senhor está mandando fazer. Mas se eu me disponho a fazer, eu não consigo fazer, mas pelo Espírito, se pela força do Espírito, pelo poder do Espírito que habita em mim, eu preciso crer nisso. Isso é fé. Eu creio no Espírito e eu me disponho a fazer o que eu sei que eu não consigo fazer. E de repente eu me surpreendo e falo: não foi eu que fiz isso. Não foi mesmo. Foi e não foi. Foi, mas na força que Deus supre. Então, é uma obra, a santificação, a gente chama isso tecnicamente, é uma obra sinergística, não é? Mas não é uma sinergia. Deus faz parte e você faz parte. Deus faz, eu vou até aqui, agora é com você. Eu saio, Deus sai. Não, não é. É o tempo todo Deus agindo e você agindo. Você age porque Deus age. Não é? É o tempo todo. O tempo todo você está agindo na força que Deus supre. Romanos 8,13. É o texto que a Sônia leu. Ô, Osório, muito obrigado. Obrigado, desculpe. Eu acabei me perdendo aqui. Já foi lido, não é? E não apenas o enfraquecimento e a mortificação da natureza pecaminosa acontecem nesse processo, mas acontece também a vivificação, não é? O fortalecimento de todas as graças salvadoras. Seu amor é aumentado, não é? A sua paciência é aumentada. A, 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 todas as virtudes cristãs são fortalecidos. Você vai ganhando musculatura espiritual. Essa é a ideia, não é? Você vai ganhando musculatura. Então a santificação não se resume na mortificação da carne, mas também na vivificação. Veja aí Colossenses 1, 9 a 11.
Percebe, Ângela, que nesse processo, segundo essa passagem está focalizando o fortalecimento, não é? No poder de Deus, da, da, da nova natureza, não é? A velha natureza que já foi desbancada, ela é gradativamente mortificada e a nova natureza é vivificada. Você vai mais e mais crescendo nestas virtudes pelo Espírito, pelo poder de Deus. Olha Efésios 1, 15, a partir do verso 15, valendo. Olha, preste atenção. Paulo está dizendo que orava pelos Efésios para que Deus abrisse os olhos deles, o entendimento deles, para que eles percebessem três coisas, não é? A vocação deles, a herança deles, e para que eles percebessem a grandeza do poder que está operando naqueles que creem. E que poder é esse? Continue lendo. Olha, o poder que está operando em você que crê é o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Cristo dos mortos. E depois ele vai dizer que colocou sobre todo o principado e autoridade, o fez assentar, não é? Sobre toda a autoridade e principado. Obrigado, Lucas, até aí está bom. O que eu quero mostrar aqui é que Paulo estava orando para que os efésios pudessem compreender a grandeza desse poder. Você vai ser encorajado a crescer em santidade se você estiver convencido da grandeza do poder que está operando em você. Você diz, eu não consigo, eu não posso. Então você ainda não entendeu a grandeza do poder que está operando em você. E finalmente, para terminar, o texto que o Ildeir leu conosco, não é? Você é chamado a andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne, não é? E há um verso que diz aí: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Andemos também no Espírito. Muito curioso isso aí. Esse condicional aí, se vivemos no Espírito, não é um condicional de dúvida. Paulo não está duvidando que os seus leitores fossem cristãos. Esse se não é dúvida. A gente chama de condicional de fato. Paulo está dizendo o seguinte, ó, uma vez que vivemos no Espírito, uma vez que o Espírito habita em mim, uma vez que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, uma vez que o mesmo poder que ressuscitou o Cristo está operando em mim, então andemos no Espírito. Se vivemos, uma vez que o poder de Deus já está operando em mim, então eu sou chamado a andar nesse poder. Você percebe?
A santificação, na santificação, você não é chamado para ser o que você não é, para se tornar algo que você não é. Na santificação, você está sendo chamado para ser o que você já é. O que Paulo está dizendo é mais ou menos o seguinte, não é? É se você pega um sujeito de 30 anos e começa a agir como criança, né? Aí que você fala assim, rapaz, seja homem. Seja o que você já é. Você está agindo como criança, você não é mais criança. É isso que Paulo está dizendo. Se vivemos no Espírito, então andemos no Espírito. Não é um chamado para você se tornar algo que você não é. É um chamado para você ser aquilo que Deus já fez em você. Ser o que você é. Não é? Nova criatura. Você não tem desculpa. Não é? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em você, tanto o querer quanto realizar. Se Deus não tivesse operando em você o querer e o realizar, o que Paulo diria? Desista. Você nunca vai conseguir ser o que você não é. Pode não. Seja o que você é, porque o poder de Deus está operando em você. Percebe? Não é tanto uma questão de esforçar-se mais. É uma questão de crer mais, né? Você é justificado pela fé, mas você também é santificado pela fé. Você é santificado pela fé. É crer mais, não é? A gente é incrédulo, a gente duvida, né? Precisa crer mais para crescer espiritualmente. Bom, vamos parar por aqui, já tomei 10 minutos de vocês. A gente, então, na próxima semana, a gente retoma essa caminhada, que eu estou querendo que você entenda, compreenda como é que Deus está santificando a gente, não é? Como é que a gente está sendo aperfeiçoado.